Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito de sistemas de equações. Então, primeiramente, para que a gente consiga dar início nessa conversa, a gente precisa definir o que são as equações. Eu separei aqui do lado direito dois elementos fundamentais para a existência das equações, que são a igualdade e as incógnitas, que são as variáveis desconhecidas. É muito comum a gente encontrar nas equações as letras, como por exemplo x e y. Isso porque, por convenção, ficou definido que a gente usaria as últimas letras do nosso alfabeto para poder representar essas incógnitas, que seriam, na verdade, essas variáveis que a gente ainda não conhece. Então, aqui na parte de baixo, eu separei um exemplo de uma equação. Do lado esquerdo, a gente tem o termo x mais 5, e do lado direito, satisfazendo essa igualdade, a gente tem o termo 8. A gente pode ver aqui, temos uma incógnita e temos também uma igualdade. Então, isso caracteriza uma equação. Então, sempre que vocês verem algo parecido com isso, a gente vai ter uma equação. Se não tiver igualdade e não tiver incógnita, então significa que a gente não tem uma equação. A gente pode definir, então, uma equação, através disso que a gente acabou de ver, como sendo uma expressão algébrica. Ou seja, a gente tem as expressões numéricas, que são expressões que contêm apenas números, e, no caso das expressões algébricas, a gente vai ter também as letras. Então, uma equação é uma expressão algébrica, ou seja, contém números, letras e uma igualdade. Beleza, pessoal, visto isso, a gente consegue prosseguir aqui para tentar entender o que seria então um sistema de equações e qual que é a finalidade dele, para que a gente utiliza, né, um sistema de equações. Um sistema de equações ele pode ser definido como sendo um conjunto de equações que são utilizadas para que a gente consiga obter essas variáveis que a gente ainda não conhece. Então, a gente vai trabalhar conjuntamente com essas equações de forma que a gente tente solucionar qual é o valor dessas variáveis desconhecidas. Um fato importante que a gente tem que saber quando a gente trabalha com esses sistemas de equações é que o número de equações ele tem que ser no mínimo igual ao número de variáveis que eu tiver e que essas variáveis elas são variáveis em comum dessas equações. Por exemplo, não adianta nada eu ter duas equações e na equação 1 eu ter a variável x e y e na equação d, né, na equação 2, por exemplo, eu ter a variável d e a variável z. Né? Então, não vai dar certo. As variáveis que eu estou trabalhando na equação 1 e na equação 2, elas têm que ser as mesmas variáveis, têm que ser variáveis compartilhadas, variáveis em comum. E o número de equações tem que ser obrigatoriamente igual ao número de incógnitas, de variáveis desconhecidas, senão a gente, infelizmente, não consegue solucionar esse problema. A gente consegue solucionar esses sistemas de equações de duas formas básicas, né? São as formas mais comuns de se resolver esse problema são pelo método da substituição e pelo método da soma. No método da substituição, basicamente, a gente vai isolar uma variável em função da outra e aí substituir essa variável na equação de baixo, na equação subsequente. Enquanto que no método da soma, a gente simplesmente vai somar essas equações. E aí você pode estar se perguntando, por que eu somaria essas equações? Né? A gente soma as equações no intuito, né, com o objetivo de eliminar com essa soma um dos termos, uma das variáveis que a gente não conhece. Então, para que isso ocorra, eu preciso que a quantidade que acompanha essa variável ela seja igual nas duas equações e também que sejam de sinais opostos, de forma que elas se anulem. Porque para cada unidade positiva de alguma coisa, eu consigo anular uma negativa. Então, se eu tiver, por exemplo, 1x na equação de cima e menos x na equação de baixo, eu consigo anular o meu termo x através de uma soma. Então, é por isso que a gente soma. Então, aqui eu separei um sistema de equações formado aqui por duas equações e a gente vai resolver ele aqui como exemplo através do método da substituição e pelo método da soma. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente tem aqui a equação 1, eu repeti ela aqui embaixo, então eu vou isolar o meu termo x aqui em função do termo y. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui e deixar somente o x do lado esquerdo e vou representar o x agora em função do y. Meu x não vai ser mais x, ele vai ser agora uma função de y. X é igual a 8, respeitando aqui as regrinhas matemáticas, né? O meu y está somando do lado esquerdo, então eu jogo ele para o lado direito subtraindo. Pronto, com isso eu acabei de encontrar aqui uma terceira equação, que veio da minha equação 1. Né? Através da minha equação 1, eu gerei essa terceira equação, onde eu represento x em função de y. E para que eu fiz isso? Porque agora eu vou substituir esse valor de x na equação 2.
Para que, né, no caso que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou ter uma única equação com uma única variável, e aí eu consigo resolver essa variável. Então, onde tiver x, a gente vai pôr agora o valor de x em função de y. Então, vou repetir aqui a equação 2, que é onde eu vou substituir os valores. Então, eu tenho que x menos y é igual a 5. Essa é a minha equação 2, onde eu vou substituir o valor de x. X é 8 menos y, então onde tiver o valor de x, eu vou escrever aqui 8 menos y. 8 menos y, esse é o valor de x. Depois nós temos o menos y, que já era da equação, igual a 5. Resolvendo isso aqui algebricamente, nós temos que menos y é igual a menos 2y, e aqui do lado direito nós temos 5. O 8 ele estava ali positivo, estava somando. Eu vou jogar ele para cá, subtraindo. Vai como menos 8. Então, eu tenho agora que menos 2y é igual... Eu tinha 5, emprestei 8, ou seja, retirei 8. Eu fiquei devendo 3, menos 3. Dessa forma, nós temos que y é igual. Aí aqui a gente vai ter uma divisão entre dois números negativos, que é o menos 3 dividido pelo menos 2. Menos 3 dividido por menos 2. Sempre que eu tiver uma divisão ou uma multiplicação entre dois números de mesmo sinal, sejam eles positivos ou negativos, o resultado só pode ser um valor positivo. Então, menos com menos na divisão e na multiplicação, eles retornam um valor positivo. Pronto, achei o meu valor de y representado aqui por 1,5. Agora, eu vou pegar o valor de y e substituir em uma das duas equações acima. Pode ser tanto na 1 quanto na 2, não faz diferença. Qualquer uma das duas que eu realizar a substituição, o resultado vai dar certo. Aqui, nesse caso, eu coloquei que eu vou substituir na equação 1, então eu vou repetir a minha equação 1 ali embaixo e vou substituir o valor de y aqui, para eu encontrar o valor de x. Então, x mais y agora vale 1,5, é igual a 8. É igual a 8. X é igual. O 8 ele está do lado direito ali positivo, o 1,5 está positivo também do lado esquerdo, está somando, ele vai para lá subtraindo, 1,5. Então, o meu x ele vai dar 6,5, que é o resultado dessa subtração, 8 menos 1,5. Beleza, achamos os dois termos, y e x. Agora, a gente vai repetir esse processo, só que através de um outro método. A gente vai utilizar agora o método da soma. Então, nós vamos primeiro somar as equações. Vamos ver primeiro se aquela satisfação inicial que eu falei para vocês, ela acontece aqui. Que satisfação que era aquela mesma, a gente tinha que ter a mesma quantidade de uma mesma variável, porém com sinais contrários, para que esses termos se anulem. Então, vamos lá. X com x, a gente vai ter que dar 2x. Tudo bem, não vou conseguir anular o termo x. Vamos ver o termo y agora. Aqui eu tenho um y positivo e aqui embaixo um y negativo. Se eu somar esses dois y, né, o positivo com o negativo, eles vão se anular, porque para cada unidade positiva eu anulo uma negativa. Então vai dar certo. A nossa ideia aqui vai funcionar. Então vou fazer essa soma, x mais x. E aí, pessoal, essa soma a gente faz em forma de coluna mesmo. Então a gente vai somar o x da equação 1 com o x da equação 2, o y da 1 com o y da 2 e o número da 1 com o número da 2. A gente vai somar as colunas. X com x é igual a 2x, mais y menos y vai dar 0y. Então, não preciso representar aqui. Acabei de eliminar o termo y, que era o que a gente queria desde o início. 8 mais 5, a gente vai ter o valor de 13. Beleza. Aí aqui a gente tem uma divisão simples, o 2 está multiplicando do lado esquerdo, a gente vai passar ele dividindo para o lado direito, e aí a gente vai ter 13 dividido por 2, que vai dar para a gente o valor de x igual a 6,5. Perfeito. Se a gente ver, bateu com o outro método que a gente tinha utilizado, que é o da substituição. Então, está correto. Agora, a gente vai pegar esse valor de x e substituir ou na equação 1 ou na equação 2. Não faz diferença, fica a critério de vocês. Aqui eu vou substituir na equação 1, então vou repetir ela aqui embaixo e substituir o valor de x. X é igual a 6,5 mais y igual a 8. O meu 6,5 está positivo do lado esquerdo, então ele vai subtraindo do lado direito, menos 6,5. Y é igual a 1,5. Beleza, bateu.
resolvemos o mesmo sistema, esse sisteminha aqui, através de dois métodos distintos, o método da substituição e o método da soma. Aqui, nesse exemplo específico, a gente pode perceber o quê? Que pelo método da soma, o resultado ele foi atingido muito mais rapidamente do que pelo da substituição. Mas isso vai variar bastante das equações que a gente estiver trabalhando. Então, vão haver aí equações, sistemas de equações, né? Onde o método da substituição pode ser mais eficaz ou mais simples de se resolver, e em contrapartida, outros pode ser que o método da soma, como foi nesse caso, é o mais eficiente. Bom, agora vamos fazer um exercício aqui na prática. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer junto. Então, aqui, ó, através do sistema de equações, a gente vai conseguir resolver esse exercício. A soma de dois números é 30 e a diferença entre eles é 10. Quais são estes números? Estes números são as variáveis desconhecidas que eu ainda não conheço, obviamente, né? X e Y. Vou dar um nome para elas. Lembrando que pode ser qualquer letra, mas por convenção a gente costuma utilizar as últimas. Então, um desses números vai ser o X, o outro número vai ser o Y. Então, a gente vai, primeiramente, a gente precisa de identificar que equações o nosso sistema tem, porque naquele exemplo as equações já haviam sido dadas, nesse aqui ainda não. A gente tem um textinho, né, curto, duas linhas aqui, uma frase praticamente, e é através dessa frase que a gente vai identificar as nossas equações. Então aqui a gente vai ter que transformar esse texto, esse pequeno texto, né, a gente vai traduzir ele para linguagem matemática. Vamos fazer isso juntos então. A soma de dois números é 30. Daqui eu consigo tirar minha primeira equação. Se eu sei que a soma é 30, quer dizer que um número mais o outro número é igual a 30. E quem são esses números mesmo? Eu não conheço, então eu vou chamar de x e de y. X mais y é igual a 30. Daqui eu tirei a minha primeira equação. E a minha segunda equação vem da segunda parte dessa frase, que diz que a diferença entre eles é 10. Sempre que a gente vê esse termo diferença em matemática, significa que a gente está querendo se referir a uma subtração. É o inverso da soma. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer a nossa segunda equação como x menos y igual a 10, porque se a diferença entre eles é 10, significa que um menos o outro é 10. E aí eu tirei daqui a minha segunda equação. Olhando aqui, né, visualmente, batendo o olho aqui em um primeiro momento, né, a gente consegue perceber o quê? Que a gente tem o mesmo cenário daquele exemplo que a gente acabou de fazer. Ou seja, a gente consegue, através da soma, anular um desses termos, que seria o termo y mesmo. Um y é positivo em cima e um y é negativo embaixo. Os dois estão na mesma quantidade e com sinais opostos. Então, um vai anular o outro. Então, a gente vai resolver esse exercício pelo método da soma, porque vai ser mais fácil e mais rápido. Então, somando essa equação como a gente havia feito antes, a gente vai ter x mais x igual a 2x, y mais menos y, para cada unidade positiva anula uma negativa, a gente só tem uma unidade de cada, né, sinal, então o termo vai zerar. E 30 mais 10, 40. O 2 está multiplicando o x do lado esquerdo, eu vou passar ele dividindo do lado direito. Então, eu vou ter do lado direito 40 dividido por 2. Esse valor vai dar que x é igual a 20. Beleza, achamos aqui já o primeiro valor, bem rapidinho pelo método da soma. Talvez a parte mais complicada desse exercício, para quem não tem muita familiaridade com esse tipo de exercício, seria traduzir o texto de português para as equações matemáticas. Mas o método da soma aqui foi bem simples, a gente achou o x aqui em 3 linhas, daria para encontrar até em menos, e aí a gente vai substituir esse valor de x em uma das duas equações acima, para que a gente consiga encontrar o valor de y. Aqui eu vou substituir na primeira, então a primeira equação é x mais y igual a 30. O valor de x que a gente acabou de achar vale 20, então 20 mais y igual a 30. Algebricamente, eu vou jogar esse 20 para o lado direito, então ele está somando do lado esquerdo, ele vai subtraindo do lado direito. Eu vou ter 30 menos 20. Meu y é igual a 10. Beleza, x igual a 20, y igual a 10. Como é que a gente faz para saber se isso realmente está correto? Basta que eu escolha uma das minhas duas equações acima e substitua os valores encontrados para ver se a igualdade vai ser satisfeita. Então, o valor de x que eu encontrei era 20 e o valor de y era 10. Segundo a nossa primeira equação, x mais y tem que dar 30. 20 mais 10 realmente dá 30. Quer dizer que a gente acertou esse exercício. Pessoal, espero ter ajudado. Até a próxima.